capítulo de hoje, primeira aula de cálculo, nós vamos começar estudando a diferencial de uma função. Nós temos dois conceitos a saber. O primeiro, em relação ao acréscimo. Então, ele vai dar uma função qualquer, yf de x, pode ser um linear, uma parábola, né, polinomial, e você tem sempre a variável independente, né, no eixo x, tá? E nós vamos calcular esse acréscimo, que ele é definido pela diferença entre dois pontos, duas distâncias. Então, x2 menos x1, acréscimo de x. A variação no eixo y, a gente vai chamar de acréscimo de y, ele vai ser dado por f de x2 menos f de x1. E no x2, o que nós vamos colocar? x1 mais ΔX. Veja, ó, se eu passar ele para o primeiro membro, ele vem com sinal positivo. Então, eu vou escrever que o acréscimo de y é dado por f de x1 mais ΔX menos f de x1. Aqui no gráfico, para vocês observarem, então, acréscimo de x, acréscimo de y, e aqui uma função qualquer. O segundo conceito é o que trata da diferencial, que é o nosso capítulo de hoje. Então, na função, né, ó, uma função derivável, eu sempre vou precisar calcular a derivada de primeira ordem, tá? Então, a diferencial da variável independente, a gente vai denotar por dx. Então, diferencial de x é igual ao acréscimo que a gente viu por definição no primeiro conceito. Diferencial da variável y, ó, da variável dependente, é definido por derivada de primeira ordem vezes o acréscimo de x. Aqui uma outra notação utilizada pelos autores, dy sobre dx, significa derivada de primeira ordem vezes o acréscimo. Quem que é esse acréscimo? Como aqui a gente definiu como sendo uma igualdade, eu vou trocar ΔX por dx. Então, dois conceitos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. O acréscimo de y, com essa fórmula, e a diferencial de y, derivada de primeira ordem vezes dx. Para um primeiro exemplo, eu escolhi uma parábola e ele pede para calcular o acréscimo no ponto 3 e o acréscimo sendo de 1/100. Então, veja, ele dá o ponto, ele dá o valor desse acréscimo e ele dá uma função. E nós vamos fazer as duas definições, o acréscimo e o diferencial. Vamos comparar esses dois resultados e vamos tentar chegar a uma conclusão. Na primeira definição, então, ponto 3 mais 1/100 menos f no ponto 3. 3 mais 1/100, veja, está aqui. E ele vai fazer a substituição desse 3,01 no lugar do x, veja, ó. E aqui ele vai substituir o 3 também no lugar da variável x. Observem que eu coloquei fronteira, porque este sinal de menos, ele vai interferir em todas as parcelas. Então, aconselho vocês colocarem as fronteiras, né, colchetes, parênteses, para não errar. Depois vocês confiram, por gentileza, esse valor na calculadora científica de vocês, o cálculo que foi feito, menos no ponto 3,
Aqui fica mais fácil, ó, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Menos 18 vai dar 5. Então, este valor menos 5, nós temos 0,0602. Na segunda definição, que é da diferencial, ele pede deriva a parábola. Então, voltamos no cálculo 1, regra do tombo. 4x menos 6, lembra que a letra sozinha vale 1, né? E a constante é 0. Então, qual que é a derivada dessa parábola? Ela vai ser uma reta, 4x menos 6, vezes o acréscimo de 1 centésimo. Vou substituir o ponto 3, 4 vezes 3, 12, menos 6, 6 vezes 1 centésimo. Veja os dois valores, comparem os dois valores. Façam a diferença do acréscimo e da diferencial. Nós vamos chegar num valor de 2 décimos de milésimos. Vou pedir a gentileza para vocês fazerem os cálculos para comparar os resultados. Um segundo exemplo, também uma parábola, para a gente fixar o conceito. Então, conceito acréscimo ΔY, diferencial dy. Duas fórmulas, dois cálculos e comparamos ao final. Então, veja, ele vai dar a parábola, 6x² menos 4, o ponto 2, no primeiro exemplo era o 3, e aqui ele quer o acréscimo de 1 milésimo. Então, mudamos a situação, mas o procedimento é o mesmo. 2 mais 1 milésimo menos f no ponto 2. Então, nós temos 2,001. Depois eu vou pedir a gentileza de vocês fazerem o cálculo. E aqui no ponto 2 fica mais fácil, ó, junto comigo, ó, 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24, menos 4, 20. Só vou pedir para vocês confirmarem este valor aqui. Então, eu tenho 0,024006. Pela definição de diferencial, quem que seria a derivada de primeira ordem? Regra do tombo, 12x. Derivada da constante é 0. Então, eu vou ter 12x vezes o acréscimo. 12 vezes 2 vezes o acréscimo. E vou comparar os dois resultados. Então, a diferença entre o acréscimo ΔY e a diferencial dy, veja o valor. Observe. Olha, bem próximo. Quanto mais casas, melhor é a precisão, tá? Ó, melhor é a precisão. Então, a gente pode dizer aí que o erro cometido foi mínimo entre um cálculo do acréscimo e da diferencial. Um exemplo aplicado, para vocês terem noção como fica isso, se eu for utilizar diferencial comparando volume, tá? Então, aqui eu fiz um esboço de um cilindro, altura 12 metros. Ele tem um raio de 7 e uma coroa aqui, ó, uma fina camada aqui, ó, cilíndrica, de 0,05 metros. Então, o que está variando é essa espessura, ok? Lembrando a fórmula do volume do cilindro, πr² vezes a altura. Tá aqui. Tem autor que deixa em função de π, se vocês preferirem, pode multiplicar por 3,14. Unidade, 3 dimensões, metros cúbicos, né? Metro vezes metro, 3 dimensões aí, metros cúbicos. Qual que é a diferencial desse volume? Por que a diferencial do volume? Porque é o raio que está sendo modificado, de 7, tá? Está aumentando em 0,05. Então, eu vou fazer a derivada de primeira ordem
vezes esse acréscimo. O que é a derivada da função R? Regra do tombo, 2π vezes o raio vezes a altura, vezes o acréscimo. Depois vocês façam, ó, 2 vezes π vezes 7 vezes 12 vezes 0,05 para chegar nesse valor. Então, volume e a diferencial. E num terceiro momento, eu vou comparar os dois valores, que seria o acréscimo do volume, tá? Então, do que tem raio 7,05 e do que tem raio 7. Então, na hora que eu faço o cálculo aqui, ó, veja que eu coloquei fronteira, coloquei os parênteses, para não incidir em respostas equivocadas. E nós vamos chegar a este valor. Façam, por gentileza, na calculadora de vocês, para confirmar aí estes valores. O que interessa é o erro cometido nessa aproximação, tá? Então, este valor menos este daqui, ó, 8,43. Olha o que nós tínhamos conseguido aqui anterior, 8,4. Então, a diferença, 0,03 centésimos, né? É pouca aí, né? Tá? Então, o que nós temos que guardar para nossa primeira aula de cálculo 1? Coloquei aqui os 3 passos importantes. Primeiro, calculem o acréscimo de y utilizando esta fórmula. 2. Calcula a diferencial de y com esta fórmula, derivada de primeira ordem vezes dx. E terceiro, consigam comparar os resultados entre o acréscimo e a diferencial, tá? Quanto que vale essa aproximação aí entre os dois resultados aí, tá? Chegar em valores precisos aí, bem? Aqui, outros exemplos, para a gente fazer o mesmo exercício, agora com funções um pouco mais complexas, tá? Veja que ele só deu uma parábola aqui, mas a letra A e a letra C é um pouquinho mais complexo, tá? Então, gostaria que vocês resolvessem a definição do acréscimo, a definição do diferencial e comparasse os dois valores. Aqui ele está resolvido, mas eu conto com a colaboração de vocês também estarem resolvendo. Então, vejamos aí, ó, o primeiro exemplo. Ele pede o ponto 1, então, 1 mais o acréscimo 0,001 milésimo. E eu vou jogar nessa função 1 dividido por 2x ao quadrado. Olha como eu preciso da calculadora para fazer esses resultados aqui, ó. Sem a calculadora não dá para a gente fazer, tá? Confirmem os valores aí. No segundo momento, derivada de primeira ordem vezes o acréscimo. Nesta derivada de primeira ordem, cuidado, não peguem atalhos, não tentem fazer da maneira mais simples. Não vai chegar aqui e fazer derivada de 1, 0 e aqui da regra do tombo. Não, é um quociente. Então, veja, eu fiz 2 procedimentos. Qual fica mais fácil para você entender? O primeiro, pela regra do quociente, que nós vimos no cálculo 1, o linha V menos o V' dividido por V quadrado, ou leva a variável para o numerador com expoente negativo e dá a regra do tombo. A variável com expoente negativo, não vai mexer nesse 1 sobre 2 aqui. Quem preferir, trabalha com 0,5. Então, a regra do tombo, menos 2 vezes x, menos 2 menos 1. Vou simplificar, vai ficar menos x elevado a menos 3. Pela propriedade, negativo, ele vem para cá
positivo, ok? E aqui eu calculei a derivada do numerador, do denominador, joguei na fórmula, ó, o linha V menos o V' dividido por V quadrado, é tudo ao quadrado. Veja que é tudo ao quadrado, o número é a variável. Simplifiquei, 4 com 4. Aqui também, ó, tinha simplificado o 2 com o 2, ó. E vamos voltar aqui, ó, derivada de primeira ordem. Tanto pela regra do quociente como pela potência, nós chegamos em menos 1 sobre x ao cubo, vezes o acréscimo. E vou comparar esses dois resultados. Peço a gentileza de vocês fazerem aí pausadamente para chegar na verificação desses valores. O exemplo B é a parábola. Então, é um pouquinho mais simples, né? Nós já tínhamos feito 2 de parábola, um terceiro exemplo de parábola. Também está aqui resolvido. Peço a gentileza de vocês fazerem para confirmar. Ó, 0. Ele escolheu o ponto 0. O acréscimo, 2 centésimos. Veja, ó. Então, ele vai substituir no lugar da variável x, o 2 centésimos. Aqui também, coloquem a fronteira para não errar nos cálculos, tá bem? E, no segundo momento, o cálculo da diferencial. Então, qual que é a diferencial? Volta lá no cálculo 1. Da regra do tombo, 10x menos 6, vezes os 2 centésimos. Então, menos 6 vezes esse valor, menos 0,12. Vou fazer este menos este. Tá? Ó, este menos esse. Cuidado que menos com menos aqui vai dar um mais, hein? Tá? Lembrando aí vocês. Então, quanto mais casas na diferença entre o acréscimo e a diferencial, maior é a precisão. Ou seja, menor é o erro cometido, tá bem? Então, veja que nós usamos bastante coisa do cálculo 1, né? Vocês têm que retomar aí para recordar. E este terceiro exemplo, mais complexo, né? Quando ele fala em função, uma função qualquer, dá um pouquinho mais de trabalho, um pouco mais elaborado, mas nada que vocês não consigam desenvolver. Coloquei um exemplo com um número negativo, então veja que deu positivo, o 0, e nesse caso um número negativo. E o acréscimo de 1/10, tá? Então, vamos substituir aqui na função, fiz passo a passo, depois vocês confiram. Ó, o dobro de menos 0,9, ó, menos 1,8 mais 1, menos no ponto menos 1. Depois vocês confiram aí. Regra de sinal, ó, negativo com negativo positivo, menos com mais vai dar menos aqui, ó. Então, nós temos o nosso primeiro valor referente ao acréscimo ΔY. No segundo conceito, que é da diferencial, eu tenho que fazer a derivada de primeira ordem. Novamente, não é para pegar um atalho e fazer derivada do numerador 2, derivada do denominador 1. Ah, professora, isso é a regra de L'Hopital. Quando se trata de limite. Aqui não tem limite, então não posso aplicar, tá? A regra de L'Hopital. Não dá, ó. Não tem um limite aqui para ser indeterminado para eu cair na regra de L'Hopital. Então, quando que eu aplico? Quando tem um limite e casos de indeterminação. Então, não vai fazer aqui, porque não vai funcionar. Neste caso, eu tenho que sair pela regra do quociente, a tabelinha que vocês têm lá do quociente, tá bem?
Então, o linha V menos o V' dividido por V quadrado. Ó, fazendo as respectivas substituições. Vou cancelar este 2x com esse negativo. Cuidado com esse sinal de menos. Cuidado, ó, tô fazendo aqui, ó, 1 vezes 2x, 2x. Aqui, ó, 1 vezes 1. Menos 1, ó, menos com mais dá menos. Cuidado, 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 tá? E a partir do momento que eu tenho a expressão, eu volto aqui na fórmula da diferencial, fazendo a multiplicação pelo acréscimo de 1/10. Então, vejamos aqui o resultado, tá? E comparem os dois valores aí, tá bem? Aqui um outro exemplo, que também pode ser pedido para vocês, só para calcular a diferencial. Ele não dá ponto, ele não dá o ΔX, ele só pede para você lembrar aí do cálculo 1 e fazer o cálculo da diferencial. Então, você sabia fazer a derivada, agora é a diferencial. O que é a diferencial? A derivada de primeira ordem e multiplica por dx, tá? Então, aqui um primeiro exemplo, derivada da parábola, volta a ser uma função linear, vezes dx. Acabou, foi só o que ele pediu, ó. Foi só isso que ele pediu. Um segundo exemplo, com raiz, para recordar lá do cálculo 1. Tira do radical, ó, o dobro tira do radical, ó, tá? Então, aqui eu vou colocar para vocês essa propriedade aqui, ó. Não podemos nos esquecer que ela vai no curso inteiro de engenharia, ela vai nos acompanhar. Lá no primeiro momento, a gente estava trabalhando com esta daqui, ó. Tá bem? Então, são duas propriedades aí que vocês têm que ter sempre guardado aí na reserva, aí na manga, tá? Não significa que tirar do radical eu fiz a derivada. Isso aqui é a propriedade. Agora que eu vou fazer a derivada, ó, da regra do tombo, ó, abaixo meio, x, meio menos 1. Posso simplificar, o 2 com 2. Meio menos 1 dá menos meio, e eu volto ele para o denominador e volto ele para o radical. E aqui um terceiro exemplo, também só para calcular diferencial. Tá? Eu vou colocar sempre aqui, para vocês não cometer o equívoco, né, de achar que é regra de L'Hopital, né, sempre que cai na divisão, lembrem-se, regra de L'Hopital para limites indeterminados, tá bem? Aí pode aplicar a regra de L'Hopital. E aí, o resultado final dessa diferencial dessa função quociente. E, por fim, que vai ser a nossa atividade da aula de hoje, eu coloquei essa atividade, está na plataforma para vocês, no Connect. Nós vamos resolver aí juntos, tá? Passo a passo, e o que vocês forem tendo de dúvida, eu vou resolvendo com vocês, tá? Então, aqui ele dá um resumo, ele faz o gráfico também para vocês observarem, né, as definições, e ele parte para as aplicações com as diferenciais. Eu espero que vocês entendam, que vocês façam os cálculos, tá? E a seguir, tá? A seguir, tem aqui, eu tentei fazer o máximo possível, passo a passo, para ver se vocês conseguem acompanhar o raciocínio. Sugestão, façam sozinhos, em seguida vocês tirem as dúvidas comigo. Obrigada!